Eu sou Carlos Franco, especialista em futuro, e essa é a nossa live Seu Filho na Faculdade neste ano. Hoje eu estou trazendo um tema bem legal para a gente fechar a semana, considerando que essa é uma semana também de férias. Aqui a provocação que eu faço para você é: o que você pode fazer para impactar os resultados, para impactar o futuro do seu filho e da sua filha no vestibular e Enem deste ano? Carlos, você está louco? Desse ano não vai ter nem vestibular, nem Enem. Passou tudo para janeiro. Você está desatualizado? Calma. Quando eu falo neste ano, eu estou falando nestes próximos 12 meses, tá bom? Então, esse ciclo de 6 meses, de julho até virar o ano e até meados do ano que vem. Então, nós estamos falando desse um ano à frente. Então, quer impactar o futuro do seu filho e da sua filha de forma definitiva, de forma positiva, com algo que está ao seu alcance, com algo que você não vai impor ao seu filho e sua filha, que tenha grau de liberdade, que seja agradável. Então é isso, tá? O que você pode fazer que vai ter um grande impacto na vida do seu filho e da sua filha, principalmente no futuro do seu filho e da sua filha? Vamos lá? Tem ideia do que possa ser? Será que é comprar um curso preparatório novo? Escrever seu filho e sua filha num cursinho bombado, maravilhoso? Fazer com que seu filho e sua filha comece a aprender, se já sabe inglês, aprender chinês e alguma coisa desse tipo? Isso é que vai impactar de forma fabulosa a vida do seu filho e da sua filha? Pode ser até que essas medidas ou essas iniciativas impactem, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de algo muito mais significativo e de algo muito mais simples. Carlos, você está falando de milagre? Você está falando de rezar? Você está falando de ir para a igreja? O que você está falando? Também, né? Milagre, rezar, ir para a igreja, não tem problema nenhum. É uma boa prática, não sou contra, né? Acho que pode ser bom. Mas também não é disso que eu estou falando. Então, eu estou falando de algo que está entre um e outro. Eu estou falando de algo que está nas suas mãos. Carlos, você está muito misterioso. Vai, fala logo que negócio é esse. Então, vamos lá, vai. Hoje é sexta-feira, daqui a pouco eu saio com a minha esposa. Vou ser mais direto, tá bom? Então, o ponto é, eu tenho experimentado com os meus mentoriados, quer dizer, com seus filhos, né, que já fizeram a minha mentoria, a integração das inteligências tem um efeito muito forte. A integração das inteligências causa um grande impacto. Mas como assim, Carlos? Olha que legal. Vê se tem senso para você. Se você pegar as principais grandes instituições, vamos dizer assim, onde que são muito concorridas em termos de vestibular e Enem, tá? 90% dos alunos que se inscrevem no vestibular ou no Enem não conseguem a primeira opção, tá? 90% ou mais dos candidatos que se inscrevem na FUVEST também não conseguem a primeira opção.
E o mesmo eu posso dizer para a Unicamp, o mesmo eu posso dizer para a Unesp, falando só aqui do estado de São Paulo. Mas só nessa citação aqui eu citei as quatro principais processos de acesso ao ensino superior no Brasil. Tá? Enem, FUVEST, Unicamp e Unesp. Tá? Peguei os principais. 90% das pessoas que se inscrevem nesses processos seletivos não conseguem a primeira opção. Agora, deixa eu dar uma contrapartida aqui para vocês. Eu já tive, dezenas ou centenas de alunos, dezenas de mentoriados no processo seu filho na faculdade neste ano, tá? Eu até peguei o número aqui, é 98,7% dos meus mentoriados são aprovados na primeira opção. Olha que louco! Então, se eu olhar para os grandes vestibulares, 90% não conseguem entrar na primeira opção. Se eu olhar para o universo dos meus alunos, meus mentoriados, 98,7% entram na primeira opção. E agora, onde está? O que explica isso? O que explica isso é o papel que você pode começar a exercer em abrir o futuro, em abrir as possibilidades de desafios para o seu filho e para a sua filha. Estou vendo aqui, olha que legal, a Gabi hoje está na minha audiência. Que legal, Gabi. Estou falando, você faz parte disso, tá? Mentoriada minha. Então, o que eu estou dizendo é que você poder ajudar seu filho a tomar a decisão de fazer uma mentoria, ou mesmo que não seja a minha mentoria, você poder ajudar seu filho ou sua filha a se posicionarem e a olharem para o futuro, se desafiarem a vencer o futuro, é o primeiro passo, tá? Carlos, mas isso aí é muito teórico, isso aí é muito fácil, isso aí você está dando aula de autoajuda. Não, estou dando aula de autoajuda, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, agora, você pode influenciar seu filho e sua filha e mostrar para eles que, se eles acessarem recursos que eles já têm, recursos que estão dentro deles, mas que eles não acessam, eles vão passar a ter um melhor rendimento, vão passar a ter melhores resultados, vão crescer em termos de desempenho, e ao fazerem isso, eles vão alcançar os seus sonhos, vão alcançar os seus desafios. Então, quando eu falo que 98,7% dos meus mentoriados, alcançam a primeira opção, tem duas coisas. Tem dois encontros. Um encontro, a minha área, a minha competência, não é a competência de um colégio, a competência de um cursinho, tá? Seu filho e sua filha devem estar frequentando bons colégios, bons cursinhos, isso vai ser importante, tá? E ao fazerem isso, eles vão, naturalmente, acionar a parte de conteúdo, a parte do que é perguntado nas provas. Vão, acionar a parte de acumular o conhecimento do que é perguntado nas provas. Agora, o que eu vou trabalhar com seu filho e com sua filha é como seu filho e sua filha vão fixar esses conteúdos
Tal forma que, quando eles forem perguntados nas provas dos vestibulares, eles saberão responder. Ou eles terão condição para responder melhor. Então, o que eu vou trabalhar e o que eu estimulo você a ajudar seu filho e sua filha é aprender a acessar os recursos internos que eles têm. Aprender a se automotivar. Aprender a se desafiar. Tá ok? Isso vai ser automático. Isso vai ser natural. Isso vai acontecer. É um processo que, à medida que você tem a ativação, você começa um movimento de crescimento. Tá? Então, o ponto é, quais são os pontos sensíveis? Onde dá para gerar esses ganhos de alto impacto? É justamente na integração das inteligências, tá? Na integração do perfil de liderança e de influência. Se você trabalha nesses recursos que seu filho e sua filha têm, você ativa o senso de propósito, tá? Deixa eu aproveitar aqui que a minha mentoriada, a Gabi, está aqui na nossa audiência, tá? Eu não vou pôr ela aqui para dentro, porque ela é tímida, ela não gosta de aparecer aqui, eu não vou botar a Gabi numa fria. Mas a Gabi pode responder aqui para a gente, tá? Ela está num processo de mentoria, e a primeira fase, né, da nossa mentoria, a gente já está trabalhando aí há 4 semanas, em 5ª semana, foi de ativação dos recursos internos. Foi o quê? Confirma aí para a gente, Gabi. Foi mapeamento das inteligências, foi mapeamento do perfil de comportamento, e começamos a trabalhar também o quê? Nos sonhos, né? Mas sonho, Carlos, o que sonho tem a ver com desempenho? Tem a ver, porque à medida que você vai esmartirizando o sonho, né? Fazendo uma análise crítica dos sonhos, são possíveis ou não são possíveis, você vai criando, seu filho e sua filha vão começar a criar um senso de direção, um senso de futuro, mesmo que eles ainda não saibam qual profissão querem fazer. Mas eles já sabem o que eles querem ser como cidadão, né? Que cidadão que seu filho quer ser, que cidadã sua filha quer ser. Então isso já começa a dar um senso de direção aonde eles querem viver, no Brasil, no exterior. Parece bobagem? Pode parecer bobagem, mas experimenta então, vai, fecha os olhos, fica sem GPS, simula estar perdido para você ver como isso gera um desespero, tá? Então não precisa nem se expor aí, tá? Fecha as janelas da sua casa, tá? Apaga as luzes à noite e tenta andar só tateando para você ver como é mais difícil. É exatamente nessa situação que muitas vezes nossos filhos estão se encontrando. Mas muitas vezes eles não têm consciência disso. Eles não têm consciência de que eles não estão conseguindo avançar porque eles não sabem para onde ir. E o saber para onde ir não custa nada. O saber para onde ir está dentro da mente e do coração. O que é preciso fazer? É preciso ir lá e resgatar. Mas como assim resgatar? Claro, tem métodos mais eficientes, métodos menos eficientes, mas é quase que ir estimulando, né, seu filho e sua filha a se perguntarem ou a extraírem seus sonhos, a começar a pôr para fora, né, e fazer uma análise crítica. Então, seu papel não é criticar o que seu filho faz ou o que seu filho deixa de fazer, o que sua filha quer, o que sua filha não quer. O que é importante é que você ajude um movimento de fazer fluir, de fazer esse movimento de sair do interior, sair do coração, sair da mente
e justamente seu filho e sua filha poderem o quê? Olhar para aquilo, analisar, fazer uma análise lógica, uma análise emocional. O que é uma análise emocional? Dizer, eu gosto, eu não gosto, às vezes simples assim. Disso eu gosto, disso eu não gosto. Ok, então vamos separando. À medida que essas informações vão se organizando, começa, ainda mesmo que numa fase muito preliminar, deixa eu dar uma boa noite aqui para a Cleusa. Muito legal receber você aqui, Cleusa. Seja bem-vinda. Então, no movimento muito preliminar, você vai ajudar seu filho e sua filha a começarem a construir o que a gente chama de ativação de propósito, a identificar o que eu quero ser, que legado que eu quero deixar, que forma que eu quero impactar ou transformar o mundo. Então, parecem coisas bobas, parecem coisas aí do Pequeno Príncipe, mas não são. São coisas essenciais que ecoam na cabeça da gente, que ecoam na cabeça do jovem. Então, muitas vezes uma conversa sem tensão, uma conversa relaxada, uma conversa de amigo, né? Que na essência é o papel seu, pai e mãe, nesse caso, não é uma conversa de confrontação. Haverá os momentos que a sua confrontação será importante. Mas nessa construção de futuro, um approach, né? uma forma de abordar construtivista vai ajudar muito. Tá? E à medida que esse movimento, que ainda em partes, começa a juntar um pedaço aqui, um pedaço ali, começa a se construir um senso, uma percepção de futuro, então a gente começa a trabalhar na ativação das inteligências, que começam pelo reconhecimento das inteligências. Quer dizer, no que eu sou inteligente, no que eu sou mais inteligente, no que eu sou menos inteligente, não como elemento limitante. Eu, particularmente, eu creio que qualquer um de nós pode ser o que quiser. Pode ser mais fácil, pode ser mais difícil, mas muito mais uma questão de determinação, vontade, motivação, vai levar cada um de nós, cada um e dos seus filhos, para onde eles quiserem. Pode demorar um pouco mais de tempo, pode demorar um pouco menos de tempo, mas principalmente se ele tiver consciência do processo, tiver consciência de dedicação e compromisso, principalmente compromisso consigo mesmo, ele vai chegar lá. Nada como ser jovem. Ser jovem é sensacional, né? E eu lembro do meu tempo de menino, do meu tempo da juventude das minhas filhas, né? Já tenho netos, né? Estou animadíssimo a ver o crescimento dos meus netos. Meu neto, essa semana, fez uma conquista sensacional, mas olha que legal, foi um processo gradativo. Meu neto tem 3 anos e meio. Essa semana, tiramos a rodinha da bicicleta dele e ele saiu pedalando, né, a 1000, equilibrado e tudo mais. É uma conquista, né? Mas precisou da segurança de um pai dizer, filho, pode ir, vamos tirar, vamos, né? Vai. Embora os pais já soubessem que ele saberia, né? Só conseguiria pedalar, iria conseguir pedalar, e equilibrando, a gente já sabia que ia dar certo. Por quê? Porque na bicicleta dele sem pedal, ele já era um azogue, né? Ele já se equilibrava, já fazia, etc. Então, era só agora uma questão de coordenar os 2 movimentos. Mas é claro que ele sentiu uma insegurança, ele nunca fez aquilo. Ele vê o pai pedalando, vê a mãe pedalando, vê o avô pedalando, né? Mas ele não tinha feito. Então, uma palavra de apoio, uma palavra tipo, vai que dá, estou aqui do lado, pode deixar que eu te seguro, são palavras que não são difíceis de dizer, mas muito mais do que palavras, são atitudes que vão fazer
ou vão facilitar o voo do seu filho, vão facilitar. E se meu neto de 3 anos e meio pedala, né, eu posso falar aqui para a Gabi, que já tem 17, Gabi, você vai voar, né? Então é isso, a capacidade é muito maior. Então esse é o ponto. Se você quer impactar o futuro do seu filho, da sua filha, as coisas fáceis de fazer são que seu filho e sua filha acessem o seu interior, cresçam em autoconfiança. E eu não estou falando de questões psicológicas, tá bom? Pode ser até uma questão patológica, seu filho ser inseguro. Ok, daí é procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. Mas em condições normais, é natural que seu filho e sua filha tenham uma insegurança própria da adolescência. Tenham uma insegurança de quem nunca passou por aquele processo. Primeira vez que vai fazer vestibular, é natural que tenha uma insegurança. Agora, é natural que vença a insegurança, vença o medo. E como é que a gente faz isso? Passo a passo, um dia depois do outro, tá? Mas essa conquista se dá da melhor forma que ela se dá é que seu filho ou sua filha comecem a acessar recursos que eles têm e não conhecem. Autoconhecimento. Começa a acessar o autoconhecimento. E à medida que eles começam a acessar o autoconhecimento, é muito legal, porque eles começam a descobrir que eles são melhores do que eles imaginavam. Sempre, Carlos, sempre, sempre, sempre. Qual seja lá quem for seu filho, à medida que ele começar a acessar seus recursos, ele vai perceber, ela vai perceber que ela tem mais coisas do que imaginava, tem mais recursos do que imaginava. Então, ao fazer isso, as possibilidades de ganho começam a se tornar concretas. E daí se dispara um processo de automotivação, mas real, não é uma automotivação ilusório, é real. Por quê? Porque ele se dá em pequenas experiências do dia a dia. Como assim? Experimenta, acessa, percebe ganho. Tá? A percepção do ganho gera o quê? Contentamento, liberação de serotonina, liberação de constatação de alegria. E isso começa a alimentar, né, autorreconhecimento. Então, isso começa a alimentar um ciclo que eu chamo de ciclo auspicioso. Tá? E esse ciclo auspicioso não tem limite, não tem top, pode crescer. Então, a capacidade de resolução ou de fixação de conhecimento e novos conhecimentos e capacidade de resolver problemas, ela pode dobrar, ela tem um aumento exponencial. Essa componente. Então, por exemplo, um aluno que frequenta um bom colégio, que tem uma boa formação, que já foi para o exterior, fala inglês. Poxa, esse aluno tem tudo para conquistar o mundo, para fazer tudo, para se desafiar e ir para onde quiser. Não tem limite. É muito mais uma questão de automotivação. É muito mais uma questão de dizer para si mesmo: eu quero, eu posso, eu vou. Eu conto a minha história, né? Eu nunca fui o melhor aluno da minha classe, nunca, quando eu fazia ensino médio. Nunca fui o melhor aluno. Nunca fui um mau aluno também, sempre fui um bom aluno, mas nunca fui o melhor. Sempre estava ali no pelotão do médio para cima, médio superior, né? Algumas disciplinas que eu gostava muito, às vezes no top 5 ali, mas nunca fui um aluno excepcional. No entanto, quando eu fui me preparar para o vestibular,
eu fiz o que hoje a gente chama de integrado, né? O cursinho preparatório, que chamava de cursinho, e o colégio juntos, né? O terceiro ano a gente chamava de colégio, a gente chama de ensino médio. Isso juntos, mas principalmente eu fiz o cursinho preparatório só no segundo semestre, só a partir de agosto. E eu estudei, sim. Eu tinha aula de manhã, aula à tarde, dava uma descansadinha e chegava em casa. Eu lembro que eu gostava de assistir a novelinha das 6, jantava, tomava um banho, não lembro exatamente qual que era a ordem. E daí dava uma estudada, não era até muito tarde, talvez estudasse mais umas 2 ou 3 horas ali, mais ou menos 11 da noite eu estava dormindo. Mas uma coisa meio periódica. Domingo não, domingo era folga, domingo era o dia de não estudar. Às vezes, não era todo domingo, mas às vezes tinha simulado domingo de manhã, eu fazia o ângulo Tamandaré, em São Paulo. Então, domingo de manhã, às vezes tinha simulado. E depois era almoçar em família, estar com os amigos, às vezes ir no cinema, alguma coisa assim. E a minha experiência foi super legal. Sem eu perceber, esse método que hoje eu ensino, que eu aplico, ele começou a nascer lá. É integrar, né? Integrar as inteligências, mas integrar também, né? Atividade física, atividade de lazer, e naquele tempo não tinha essa consciência de inteligência emocional, inteligência de mindset, inteligências múltiplas, não tinha. Inteligências múltiplas estavam começando a surgir, mas a inteligência emocional, a inteligência de mindset, não, isso não existia. Mas eu tive uma vida equilibrada, estudei o que era normal, né? Meu domingo era de folga. Eu me lembro ainda que quando teve férias, né? Teve férias não, quando chegou terminaram as aulas do ensino médio, daí só tinha o cursinho, ainda fui administrando, depois segunda fase do vestibular, você já não tem mais aula nem cursinho, né? Pelo menos no meu tempo não tinha. Eu lembro que a minha família, a gente foi de férias para a fazenda, e daí separei lá um escritório que eu estudava, né? Estudava de manhã, estudava algumas horas, à tarde estudava algumas horas para não perder o pique. Mas estava na fazenda, estava de férias, estava com a minha família, passando Natal, Ano Novo, normal, né? E eu entrei em terceiro lugar na FUVEST, né? Entrei em terceiro lugar na Luiz de Queiroz, a escola que eu escolhi. E essa nota que eu obtive para entrar em terceiro lugar na Luiz de Queiroz, ela me colocava em todas as escolas da USP. Eu poderia fazer medicina na Pinheiros, eu poderia fazer medicina em Ribeirão Preto, poderia fazer direito na São Francisco, poderia fazer poli, em suma. As notas que eu obtive me colocavam em qualquer lugar. Isso quer dizer que eu, um aluno normal, que me comprometi comigo mesmo, em buscar aquilo que eu queria, me dediquei, mas me dediquei normalmente, estudando horas normais, mas tive um equilíbrio emocional, um apoio da família. Não é ninguém me paparicando, mas só um apoio, né? Tive meus dias de férias na fazenda, etc. Mas estudei, mas tive horas de lazer, tive horas de atividade esportiva, etc. E isso me levou a esses resultados. Então é disso que eu estou falando. Está nas suas mãos, pai e mãe, né? Está nas suas mãos apoiar seu filho e sua filha, não é paparicar seu filho e sua filha, não é passar a mão na cabeça do seu filho e sua filha. Você pode dar, sim, carinho e amor para o seu filho e para sua filha, mas você pode encorajá-los, né, seu filho e sua filha, numa atitude de que é possível e de que grande parte do que eles precisam para vestibular e Enem depende deles. Depende de eles estarem bem, depende de eles se dedicarem, depende de eles se desafiarem. E não são só horas de estudo, é estar feliz, é sonhar, é correr atrás do sonho. Isso é determinante para o sucesso, é a conquista. Tá? Então,
É essa a ideia. É disso que eu estou falando. É esse desafio aqui que eu quis trazer para você hoje, de que você pode apoiar, ajudar e não vai te custar nada ajudar seu filho e sua filha. É comum, mas muito comum, eu ouvi de pais e de mães, e até de gente mais jovem, falar: Carlos, puxa, se no tempo que eu fiz o vestibular eu tivesse te conhecido, se no tempo que eu fiz o vestibular eu soubesse desse teu método, puxa, quantos anos eu teria ganho na minha vida, quanto tempo eu perdi nessa questão de escolha profissional, quanta gente diz que escolheu uma faculdade, depois não era aquilo que queria, ou escolheu uma faculdade, concluiu, mas não trabalha naquela área, tá? Esses números são grandes, tá? Um monte de gente que fez uma formação numa determinada área porque achava que era aquilo que gostava, se formou, mas nunca foi exerceu plenamente aquela função naquele papel, foi fazer outras coisas. Então, tá aí, você pode ajudar seu filho e sua filha a aumentar o desempenho e também, caso não saibam que faculdade eles querem ser, que profissão eles querem exercer, a desenharem o futuro, a acessarem, a ativarem, né, o propósito profissional e o propósito de vida que eles devem ter e que eles podem ter.